Paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui dando início a mais uma gravação das nossas aulas da EBD referente para a nossa classe Fundamentos Bíblicos da Família, né, fazendo uso de todo esse aparato tecnológico, mas já quero deixar salientado que gostaria muito de estar fisicamente com os irmãos, né, cultuando e adorando ao nosso Deus juntos, aprendendo juntos, porque os irmãos me fazem muita falta. E eu falarei isso quantas vezes se fizerem necessárias. Mas entendendo que é um momento de responsabilidade e até mais do que isso, é um momento que a gente precisa cuidar de fato como dever e nossa obrigação uns dos outros, sigo aqui em casa, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, recluso, de quarentena e como os irmãos podem ver aqui, isoladinho no nosso lar. Mas, de todas as formas, ainda que não possamos estar juntos, presencialmente, tenho a certeza que estamos juntos como corpo de Cristo, como igreja e principalmente em oração. E os irmãos podem ter certeza que os irmãos estão constantemente em minhas orações. Pois bem, eu não estou acostumado ainda com essa questão de professor youtuber, mas estamos nos adequando aí às novas realidades e já aprendendo com alguns erros cometidos. Por isso eu quero já pedir desculpa por uma questão que aconteceu no vídeo passado e fazer algumas orientações para este vídeo agora. A desculpa é porque, meus irmãos, e quero pedir perdão de fato, foi porque quando eu fui assistir a aula inteira, eu percebi que no final do vídeo a voz descasou da imagem. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas visando sanar esse problema, eu troquei o meu aplicativo de gravação e a ferramenta que eu estava usando para gravar, querendo que assim a gente consiga ter o vídeo íntegro do início até o fim, e eu espero que agora a gente tenha o vídeo dessa forma. Feito o pedido de desculpas, quero caminhar para alguns avisos. Primeiro aviso, eu percebi que o pessoal que coordena aí a página do YouTube da IBCT Oficial não bloqueou a aba de comentários, o que é maravilhoso, porque vocês poderão participar da aula junto comigo. De que forma? Adicionando alguma informação que às vezes eu não tenha falado em aula, colocando algum comentário, alguma observação, algum feedback do que os irmãos estão achando, para a gente medir esse termômetro, se o conteúdo exposto está sendo bem passado, está numa velocidade bacana. Então, irmãos, façam suas sugestões para a gente, é extremamente útil e válido. Outro ponto também, os irmãos podem discordar. Se os irmãos se tiverem um ponto de vista diferente, sintam-se livres em amor para colocar o irmão Alexandre. Eu penso um pouco diferente, porque eu acho que isso é extremamente saudável e gera crescimento no meio do corpo de Deus, quando obviamente é feito com todo amor. E por fim, qual é a outra forma que os irmãos podem colocar ali? Os questionamentos e dúvidas. Irmãos, eu me comprometo com vocês. Se alguma coisa no meio da explicação ficou ali não muito clara, coloquem suas dúvidas que eu vou olhar e assim que eu tiver a disponibilidade, responderei com todo o prazer do meu coração. Por que eu falo com disponibilidade? Porque talvez, quando os irmãos estejam acessando esse vídeo, eu vou me preparar, já estarei me preparando para receber pela primeira vez nos braços a minha princesinha, minha filha Ana Luísa. Então, por isso, meus irmãos, nessa questão de pai fresco aí, muitas novidades, né? Vou estar ali com a Kelly no hospital, mas sempre que tiver uma folguinha, eu dou uma olhadinha e quão breve eu puder, eu respondo as perguntas dos irmãos. Outro ponto que eu quero deixar claro é que talvez esse vídeo fique um pouquinho maior do que o outro, porque aqui a gente vai abordar alguns temas um pouco polêmicos, mas tentarei ser sucinto da melhor maneira possível. E por fim, uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, meus irmãos, é que quando nós postamos um vídeo na internet, a gente perde um pouco do controle de quem vai acessar essas informações. Ele se torna público. Então, pessoas de outras crenças, localidades, percepções de vida podem ter acesso a esse conteúdo. Com isso, meu objetivo não é de maneira alguma forçar ou imputar a alguém as minhas crenças. Isso daqui que a gente está tratando é para o ambiente familiar. Eu quero novamente ressaltar isso. É para o ambiente familiar cristão. Aqui eu estou expondo para vocês, de acordo com a palavra de Deus, as minhas convicções em relação à Bíblia e alguns temas que nós vamos citar nessa aula.
mas de maneira alguma eu quero que você se sinta coagido a pensar que eu estou imputando isso para a vida de alguém. Porque eu entendo que quando nós olhamos a palavra do Senhor em João, no capítulo 16, versículo 8, ele diz que o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, justiça e juízo. Então eu não vou assumir este papel que é de exclusividade do Espírito Santo, mas uma coisa eu sei, que eu preciso pregar a respeito daquilo que eu creio, e muito mais do que apenas pregar, viver. Então, meus irmãos, isso é uma questão de fé e prática nossa. Então, por isso, dados os avisos, colocado à mesa essas observações, vamos dar sequência aí para a nossa aula. Estamos na aula 8, página 49 da nossa revista, para quem estiver acompanhando. E o tema central é inimigos da família, influências externas. O nosso texto base se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Abra sua Bíblia, já deixa um caderninho de anotação aí do seu lado, mas não vamos ler esse texto agora. Segura um pouquinho aí. Primeiro, a gente vai entender qual é o alvo principal da nossa matéria, que é aprender a convencer os inimigos externos que surgem para tentar destruir a família. Tendo isso em vista, eu só quero esclarecer porque eu pedi para que a gente não lesse o texto. Porque eu acho de suma importância a gente entender o contexto que ele está inserido. Quando a gente vê de uma forma geral o cenário que esse texto se enquadra, eu acredito que facilita muito na nossa compreensão. Por isso, eu quero primeiro fazer uma breve explanação do que está acontecendo aqui nessa carta e logo em seguida faremos a leitura do texto. Pois bem, a gente está falando de uma carta que foi escrita por volta de 67 depois de Cristo. Ou seja, Paulo já estava ali em Roma, na sua segunda prisão, já muito próximo do final do seu ministério para ser executado e eventualmente morto, mas ali ele reúne um tempo para escrever para o seu amigo e discípulo Timóteo. Diferente de outras cartas paulinas, meus irmãos, que têm o intuito de falar para a igreja como um todo, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão são consideradas cartas que são pessoais, porque elas têm destinatários específicos e com uma finalidade muito específica, que às vezes é receber notícias do próprio remetente, que aqui é Paulo, ou de receber instruções, que no caso de Timóteo vai receber algumas orientações em relação ao seu ministério. Se a gente voltar um pouquinho na história, 49 depois de Cristo ali, a gente vai perceber que Timóteo vira companheiro de Paulo lá na sua segunda viagem missionária. Isso está retratado em Atos no capítulo 16. Nessa ocasião, Timóteo é circuncidado e já vocacionado por Deus, né, para dar início ali, ou pelo menos os primeiros passos ao seu chamado pastoral. 19 anos, meus irmãos, o menino ainda era um adolescente ali, começando a sua juventude, mas já bastante dedicado à obra de Deus. Então, o relacionamento, a gente pode ver que o relacionamento de Paulo e Timóteo era bastante estreito. Pois bem, só que é importante também a gente perceber que Timóteo ele só vai assumir uma igreja efetivamente com aproximadamente 30 anos de idade, que é a igreja de Éfeso, logo após a morte do apóstolo Paulo. Só que ainda assim, Timóteo, mesmo com essa idade, ele tem alguns problemas de afirmação no seu ministério. Porque para os anciãos judeus não era muito comum uma pessoa com 30 anos de idade assumir uma igreja. Porque eles tinham nas concepções judaicas que uma pessoa com 30 anos ainda não estava na plenitude da sua experiência e maturidade para assumir esse tipo de responsabilidade. Então, Timóteo vai sofrer um pouquinho aí, né, no início do seu ministério. Tomás de Aquino ele faz um resumo muito bacana em relação a essas duas cartas de Timóteo, onde ele vai dizer o seguinte: a primeira carta ela vai ficar com um enfoque, né, na parte mesmo da condução da igreja, até questões litúrgicas de Paulo falando para Timóteo. Já na segunda carta, o enfoque está, na verdade, no ministério em si, pastoral de Timóteo, falando como é importante que um pastor tenha em mente que às vezes ele vai passar por dificuldades e lutas, mas que o amor ao rebanho tem que ser muito maior. Logo, o que Paulo está falando para Timóteo nessa segunda carta, como Tomás de Aquino está dizendo, é justamente que é um ministério difícil, desafiador,
teremos lutas, mas que temos que ter a convicção que é um ministério que quem capacita e quem sustenta é o próprio Deus. Então ele fala, olha Timóteo, bola para frente e segura a onda, não deixa aí a peteca cair, continua acreditando em Deus, que é Deus que tem cuidado de você. Tendo todo esse panorama então aí já colocado à mesa, então a gente vai aqui para o nosso texto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu estou usando a versão NVT, que é a nova versão transformadora, junto com a Bíblia de Jerusalém, que são as Bíblias que eu mais utilizo e eu recomendo bastante para os irmãos. É uma linguagem que eu particularmente gosto muito. Então vamos lá. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão tudo que é bom. Trairão amigos, serão imprudentes, cheios de si e amarão os prazeres da carne ao invés de amarem a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira adoração. E ele finaliza o versículo 5 dizendo, de pessoas assim, fique longe. Bom, eu quero já ressaltar aqui que o contexto desse texto que a gente leu não fala especificamente sobre família. O contexto aqui é alertar Timóteo a respeito de falsos mestres e profetas que se levantariam no meio do povo de Deus para tentar destruir a verdade do evangelho, tentar minar o que havia sido pregado. Alguns dizem que o movimento que aqui estava ganhando força era o movimento gnóstico. Só que mesmo eu entendendo que isso não é um contexto dito diretamente para as famílias, é completamente possível a gente fazer algumas abstrações e pegar algumas aplicações para essa nossa realidade. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero já começar aqui dizendo o seguinte, quando a gente olha já a primeira palavra do versículo 1 desse nosso texto, ele vai dizer o seguinte, saiba. Essa palavra no grego é gnosco. Gnosco está sendo usado no modo imperativo presente. Ou seja, muito mais do que uma simples orientação, um alerta, Paulo está dando uma ordem para Timóteo. Ele está falando o seguinte, Timóteo, saiba, perceba, entenda, veja, porque aqui, em outras palavras, ele está dizendo que o que está para acontecer não pode e não deve, de maneira alguma, ser ignorado. Eu sei que o irmão Luiz, na semana passada, deu um estudo maravilhoso a respeito das influências externas que podem, querendo ou não, gerar uma ruptura no seio familiar. Eu vou citar alguns pontos aqui, tangenciar alguns pontos que ele mencionou, mas eu recomendo que os irmãos, tá bom, que não tenham visto a aula dele, dá uma corridinha lá, dá uma olhada, porque está muito interessante e aqui eu só vou passar por alto. Lá ele com certeza deu uma aprofundada muito bacana. Mas eu quero mostrar aqui para os irmãos alguns pontos de influências internas que podem gerar ruptura no seio familiar. Primeiro, a diferença de criação, obviamente, que constrói personalidades diferentes, que muitas vezes, ao invés de gerar uma completude entre o casal, acirra algumas concorrências e com isso acaba gerando atrito. O segundo ponto, o individualismo, onde a gente às vezes quer que o outro ceda, mas nós não estamos dispostos a ceder. Segundo, a criação de filhos, onde muitas vezes a gente tem predileção por um ou outro, o que acaba gerando alguns certos traumas. E por último, a perda dos valores da geração atual. Porque muitas famílias, meus irmãos, têm vivido pensando que felicidade é ser cheia de realizações. Ter uma casa, viajar, trocar de carro todo ano, colocar o filho na escola, bacana, dar presente, mas esquecem do principal que é ser imagem de Deus. Uns para os outros, principalmente. Né? Então, quando eu olho essas situações, eu percebo que muito mais do que apresentar algo para alguém, a nossa verdadeira essência se revela nas nossas ações, quando ninguém está olhando para nós. Tanto que o teólogo puritano Matthew Henry vai dizer a seguinte frase, não basta vestir a nossa religião apenas quando saímos de casa ou queremos mostrar alguma coisa para as pessoas, mas por meio da nossa religião que é Cristo,
precisamos, antes de tudo, governar a nós mesmos dentro do nosso lar. Meus irmãos, eu sei que esses pontos já foram abordados com vocês, mas eu quero dizer por que eu só pincelei esses pontos para a gente entrar agora na nossa matéria especificamente. Porque eu entendo que quando as influências internas elas conseguem gerar rupturas dentro do seio familiar, isso abre brechas gigantescas para que as influências externas terminem de desabar com essa estrutura. Por isso eu volto lá no versículo 1 e digo, meus irmãos, esse é o versículo chave para a compreensão desse texto. Ele está falando, abram os seus olhos, não ignorem, porque o que está por vir serão tempos de extrema dificuldade. E aí eu quero perguntar para os irmãos, o que os irmãos acham dos tempos de hoje? Os irmãos acreditam que hoje já são tempos difíceis, que já são tempos mais amenos, que a tendência é melhorar, que a tendência é piorar? Eu quero que os irmãos reflitam a respeito disso ao longo da semana. Mas eu já vou deixar aqui explicitado a minha opinião. E por que eu sou tendencioso a pensar que a questão aqui pode ser que os tempos se tornem um pouco mais difíceis do que nós já temos vivido? Porque quando eu olho e dou sequência no versículo 1, essa expressão tempos difíceis, ela no grego foi colocada como kairos halepos. A gente já viu que a palavra tempo traduzida, no grego ela pode ter duas interpretações, transliterações, sendo ela cronos ou kairos. O cronos é o tempo contável, é horas, minutos, segundos, é aquele tempo que quando alguém chega pra gente e fala assim, ô fulano, quantas horas? A gente dá uma olhadinha no relógio e fala, são tantas horas. Porém, kairos já é um tempo do Senhor, não é um tempo que a gente consegue contar. É um tempo que a gente não sabe exatamente quando ele vai acontecer, mas uma coisa é fato, ele vai acontecer em algum momento oportuno dentro da história. Então aqui no versículo 1, quando ele está falando de tempos difíceis, ele está dizendo que quanto mais se aproxima o tempo da vinda do Senhor, a tendência é que os tempos fiquem mais complicados. Por isso eu acredito dessa forma. E eu, meus irmãos, eu entendo que esse alerta que Paulo está dando para que a gente preste atenção na vinda do Senhor e nesses tempos difíceis que vão se levantando, é justamente para que a gente não perca a perspectiva da eternidade, de que nós vamos viver com Cristo. E isso é muito importante para nós, porque eu acho que a gente perder de vista, a gente viver alheio a essa informação, a essa verdade, já é um princípio para abrir diversas brechas, para não cumprirmos isso que ele falou lá no versículo 1, na primeira palavra. Perceba, não ignore de maneira alguma. Meus irmãos, precisamos então ter no nosso coração que precisamos manter os nossos valores, manter a nossa integridade, porque a vinda do Senhor está próxima. E é engraçado porque os autores da Bíblia falam a respeito disso como se Jesus fosse voltar no outro dia. E às vezes eu penso que a gente está meio negligente em relação a isso. E a gente fala disso, até acredita nisso, mas parece que a gente não acredita que isso pode ser a qualquer momento. Então, meus irmãos, tenhamos essa percepção. Vamos manter os nossos valores, a nossa moral, a nossa ética no Senhor, firmes e inabalada. Bom, eu entendo e eu quero clarificar um pouco mais e trabalhar um pouco mais isso que eu estou dizendo para os irmãos a respeito de se manter firme, porque olha só que interessante, lá em Marcos, no capítulo 3, vai acontecer uma historinha ali que Jesus ele está numa cidade, ele expulsa um demônio, e aí os fariseus e escribas começam a falar no meio do povo, ó, ele está expulsando o demônio porque ele tem Beelzebul. Então ele tem um demônio que é muito mais forte e vai lá e dá poder para ele fazer esse tipo de coisa. Isso está lá no versículo 22, na parte B. Aí Jesus vira para essas pessoas, né? E fala assim, ô meus irmãos, eu acho que vocês faltaram o ensino fundamental, então deixa eu dar uma explicação aqui para vocês. Um reino dividido é impossível que ele subsista. Então, ou seja, é impossível um reino se expandir se ele está lutando contra ele mesmo. E aí no versículo 27, ele termina de dar a chicotada. Ele fala, olha,
existe uma casa que tem um homem valente. Se você quiser roubar essa casa, no mínimo você tem que ser mais valente do que este homem, mais forte do que ele, para que você venha, amarre e só depois roube a sua casa. Então, na verdade, o que Jesus está falando é o seguinte: olha, eu não estou fazendo em nome de Satanás. Tanto que a perícope desse texto aí, né, esse que é o subtítulo que fica dividindo os capítulos ali, né, está negritado, ele vai dizer que isso daí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o quê? Você atribuir a uma obra que é feita genuinamente por Deus a Satanás. Então Jesus está falando, eu não faço isso em nome de Satanás. Eu faço isso porque eu sou mais forte do que ele. Eu estou aqui fazendo algo que não vai poder ser desfeito. Eu estou reconstruindo a aliança que vocês perderam com o Senhor lá no paraíso, lá em Gênesis capítulo 3, quando a imagem do Senhor, a imagem de Deus foi corrompida no homem por conta do pecado. É muito interessante essa percepção desse texto, meus irmãos, porque ele traz uma ilustração na minha mente que muito provavelmente os irmãos vão saber contar muito melhor do que eu, sem dúvida alguma. Tinha um homem que ele possuía 2 galos, um branco e um preto. E todo final de semana ele ia lá na cidade, né, e fazia uma briga de galo. E aí ele chegava e falava assim, hoje quem vai ganhar é o galo branco. Aí chegavam e falavam, já que você apostou no branco, o meu é o preto. Aí o branco ia lá e ganhava do preto. Aí na outra semana ele, hoje quem vai ganhar é o preto. Aí o pessoal fala, não, mas o preto perdeu na semana passada. Não, então quem vai ganhar é o branco. Aí o preto ia lá e dava uma surra no galo branquinho. Aí algumas pessoas começaram a ficar incomodadas com essa questão, porque o homem sempre acertava qual era o galo vitorioso. Até que um ali criou coragem e falou assim, mas moço, me explica aí, como é que você sabe qual é o galo que vai ganhar toda vez? Aí ele vira e fala assim, simplesmente, meu amigo, porque é aquele que eu alimento mais, aquele que eu cuido mais, é com certeza que vai ter mais vigor para ganhar a batalha. Então, meus irmãos, o que nós precisamos ter em mente com essas duas ilustrações, com o texto de Marcos e com essa ilustração que foi passada, é que nós precisamos nos manter firmes de fato. Isso é ser vigilantes, meus irmãos. Nós precisamos entender os nossos papéis como, primeiro, cristãos, depois como esposo, esposa, pai, mãe, filho, irmão. A gente precisa entender essas coisas, nos manter firme, não nos eximir da responsabilidade que cada um desses papéis tem, justamente para que o diabo não entre na nossa casa com força e acabe saqueando aquilo que nós temos de mais precioso, que é a comunhão com Deus. Porque, obviamente, a nossa comunhão com Deus afetada, isso vai interferir diretamente nas nossas relações interpessoais, seja elas qual forem, dentro da nossa casa ou fora da nossa casa. Então não permitamos que o demônio, que Satanás seja mais valente do que as nossas famílias e que estejamos então atentos a tudo aquilo que temos consumido como lar, porque, meus irmãos, o mundo já repousa debaixo das decisões de Satanás. 1 João 5, versículo 19, o mundo repousa no domínio do inimigo. Então, meus irmãos, estejamos atentos. Tá vendo como esse versículo ele é rico? Por conta de uma palavra, saiba, é uma ordem, meus irmãos. Não descumpramos a ordem do Senhor. Eu quero que os irmãos apenas percebam o seguinte. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, não é muito incomum quando a gente olha para algumas famílias, a gente perceber a seguinte situação. O pai sentado na frente da televisão, ali na sala, né, no seu trono, porque ele está vendo ali seu jogo de futebol, ou então o seu jornal. A mãe, que não é muito chegada nessa programação, vai para outro cômodo, ali vai ler um livro, ou então ver uma novela, ou assistir um filme. E o filho fica trancafiado dentro do quarto, mexendo no computador, no celular, fazendo só Deus sabe o quê. E aí, o que eu entendo e percebo nessa visão familiar é que as pessoas estão o quê? Juntas debaixo do mesmo teto, mas completamente solitárias. Elas não criam vínculos, elas não criam intimidade umas com as outras. Um momento que seria propício para elas conversarem, por exemplo, na hora do jantar, como qualquer outro momento, mas citando esse como exemplo, elas estão completamente solitárias. E aí, meus irmãos, essa questão de se estar cercado de gente
e se sentir só, vai dar espaço para a gente perceber aqui um primeiro inimigo da família, que são os conselhos alheios. Quando eu falo de conselho alheio aqui, meus irmãos, pense o seguinte: se um filho não tem a liberdade de chegar para o pai e expor, ou para a mãe, tá? E expor para ele alguma dúvida, por exemplo, falar sobre sexo, que é um tabu às vezes no ambiente familiar, as pessoas ficam, quando o menino pergunta alguma coisa, o pai já olha para a mãe e fala, vai falar com a tua mãe, ou a mãe vai falar com teu pai. Fica aquele clima meio pesado, meio tenso. Mas se o filho ele não tem liberdade de conversar isso com o pai, às vezes ele vai conversar isso com o coleguinha. Se a esposa não tem condições de abrir o seu coração para o seu marido para falar algo que está lhe incomodando e vice-versa, pode ser que ela vá falar com outra pessoa. E pessoas essas, meus irmãos, que nem sempre, e quase nenhuma vez, na verdade, terão obrigação com o Evangelho, com a verdade do Evangelho, compromisso com a palavra de Deus. E aí você abre uma brecha dentro da tua casa para que pessoas externas imputem valores, percepções de vida, conceitos de moral e ética que são completamente diferentes dos seus. A questão de investir tempo é algo que Provérbios 22:6 vai deixar extremamente claro, que ele fala, ensina o seu filho o caminho certo. Ou seja, ensinar é algo que requer continuidade. Ensine, esteja com ele constantemente, mostrando o que é certo, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Então, meus irmãos, esse é o nosso papel como principalmente pais ali dentro do nosso lar. Nós temos a obrigação de estarmos juntos como família, instruindo os nossos filhos, instruindo uns aos outros, aprendendo com a nossa esposa aprendendo conosco. Mas nós precisamos estar unidos. Como diz o texto, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E se a gente permite que uma família viva dessa forma tão desagregada, meus irmãos, eu acredito que pode ser que com esses conselhos externos, né, de pessoas sem compromisso com Cristo, gerem estragos que muitas vezes se tornam até irreparáveis dentro do meio familiar. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, que é um que a revista vai falar bastante, é em relação à mídia. Hoje a gente está conectado, meus irmãos, quase que 100% do nosso tempo, seja por celular, no computador, vendo televisão. Muitas pessoas têm a mídia como uma grande formadora de opinião. Antes de decidirem alguma coisa, vão lá e consultam alguns especialistas ou vão ver algum programa, elas formam as suas opiniões baseado naquilo que elas estão consumindo. Só que isso daí é um ponto que a gente às vezes é negligente no sentido de que o mundo ele não tem a mesma forma que a nossa. A gente viu isso lá, quando diz que o mundo jaz no maligno. E Paulo reforça isso em Romanos 12:2, dizendo que a gente não deve ter a mesma forma e não nos conformar com este mundo presente. Então, eu entendo que a gente precisa, tudo aquilo que está entrando na nossa casa, precisa passar pelo filtro de Filipenses 4:8, que vai dizer o quê, meus irmãos? Tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, se nisso houver algum louvor a Deus, então que seja isso, que ocupe o vosso pensamento. Então, meus irmãos, está trazendo glória para Deus? Está trazendo louvor para Deus? As programações, aquilo que os nossos olhos têm visto, aquilo que as nossas mãos têm tocado, aquilo que a nossa boca tem falado, tem trago glória para Deus? Mais uma vez, meditemos a respeito disso. Porque nós fomos criados para sermos imagem e semelhança do Pai e para adorá-lo. Eu percebo, meus irmãos, que quando a gente vai olhar a questão de valores hoje, né, eles são extremamente mutáveis. A gente vive numa sociedade até com relacionamentos extremamente líquidos, que se desfazem muito rápido, justamente porque as percepções mudam. Hoje se ama, amanhã não se ama mais.
Hoje a concepção é uma, amanhã já é outra, e as pessoas apenas se desfazem, se descartam essas coisas, pessoas são descartáveis, justamente porque, meus irmãos, quando nós temos valores que mudam constantemente, o que era importante, uma hora deixa de ser. Mas uma coisa que pode confortar o nosso coração é que Deus não muda. Se a gente vê Números 23:19, lá diz: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Então, se a nossa sociedade muda os seus valores constantemente, nós temos um Deus que não altera a sua essência. Ele é imutável e os seus valores são inegociáveis. E isso para nós tem que ser uma verdade e, sendo redundante, absoluta. Porque um inimigo, por exemplo, que a grande mídia tem nos imputado quase que constantemente é o conceito familiar. Eu, por exemplo, quando fui renovar o meu passaporte com a Kelly, eu percebi que no campo que antigamente era pai e mãe, nome do pai e nome da mãe, agora é progenitor 1, progenitor 2. Já trazendo a ideia que uma família pode ser composta por homem com homem ou mulher com mulher. Então não existe mais a figura do pai e a figura da mãe. É interessante olhar, se a gente voltar em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, vai dizer o seguinte: E Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança, macho e fêmea, homem e mulher, e os abençoou, dando-lhes a ordem: sede férteis e multiplicai-vos. Meus irmãos, essa ordem traz uma concepção muito sutil, que é o seguinte: é a potencialidade de geração de vida, de reprodução. Um homem e uma mulher possuem a potencialidade de gerar vida, porque fazendo o homem a sua imagem e semelhança, Deus queria que o homem reproduzisse essa imagem através dos filhos. Só que aí, hoje em dia, parece que é quase que obrigatório qualquer conteúdo que se vá produzir para a mídia, para qualquer canal de comunicação, para um cinema que seja, tem que se fazer a inclusão de um casal homossexual na justificativa de que isso é uma inclusão social. Meus irmãos, aqui é um ponto que eu quero abrir um breve parênteses, porque eu quero só que você pause essa questão, né, dos casais homoafetivos, mas eu quero tocar no assunto que, na minha primeira aula, uma irmã estava visitando a nossa classe de EBD e ela virou para mim e falou assim: Alexandre, aqui na aula eu percebi que vocês falaram muito a respeito de conceito de família, homem, mulher, filho e tal, só que eu, por exemplo, eu sou viúva e tenho 2 filhos, então quer dizer que eu não sou família? Meus irmãos, essa pergunta ela me comoveu um pouco, porque aqui realmente a gente fala muito, né, sobre isso, família, homem, mulher e filhos e tal, só que a gente não pode se esquecer que, por exemplo, existe esse caso de mães viúvas, casos de que pais abandonaram as mães com os filhos. Vou dar outro exemplo: casais que não podem ter filhos de maneira natural e optam por inseminação artificial ou até mesmo a adoção. E essas questões, meus irmãos, isso é família? Não é? Eu afirmo para os irmãos: sim, é família. E eu vou tentar mostrar essa minha ideia lá em 1 Timóteo, capítulo 5, nos versículos 3 e 4. Olha o que o texto diz, que interessante. Tratai com toda a atenção as viúvas que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses primeiro aprendam a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais ou avós. Pois isso é agradável diante de Deus. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: olha, se um filho recebeu alguma herança do seu pai ou avô falecido ali, não esqueça de cuidar da sua família, que no caso é a sua mãe viúva. Meus irmãos, precisamos então aprender a segregar o que é uma exceção do que é abominável diante
de Deus, esses casos de casais que não podem engravidar, mães viúvas ou até mesmo mães abandonadas, meus irmãos, continuam sendo família diante do Senhor. Mas quando nós falamos de casais homoafetivos, a questão muda de figura. Porque se a gente abrir em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, trará a seguinte observação. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Parece até um questionamento irônico, mas ele é retórico, porque ele vai responder. Não se enganem de maneira alguma. Aqueles que se envolvem com imoralidade sexual, adoram outros deuses, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou as exploram, não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, temos que saber diferenciar essas situações. Um casal homoafetivo, e eu não vou tocar aqui em questões civis, tá, meus irmãos? De novo, estamos dentro do contexto familiar. Dentro da palavra de Deus, um casal homoafetivo não pode ser colocado como família. Outro ponto que a mídia tem batido bastante, meus irmãos, é na questão da desvirtuação e no enfraquecimento dos papéis no lar. E aqui eu vou trabalhar dois aspectos que são bem polêmicos e, de novo, a gente está dentro do contexto familiar. Eu vou ressaltar isso todo o estudo, tá bom? Que são pontos polêmicos, porque hoje em dia muito que se tem colocado aí com movimentos que têm surgido, que a mídia faz questão de apoiá-los de maneira contundente, é fazer o enfraquecimento primeiro da figura masculina, em detrimento da figura feminina. Mas eu quero explicitar para os irmãos aqui uma coisa. Martin Luther King disse em um dos seus comentários a célebre frase, falando assim: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Meus irmãos, quando a gente não combate esse tipo de teoria que se surge no meio da sociedade, a gente corrobora para que isso seja disseminado. As pessoas de fora estão fazendo releituras e interpretações da Bíblia para encaixarem dentro dos seus propósitos. E a gente, ficando calado, dá vazão para que essas coisas cresçam, inclusive no meio do próprio povo de Deus. E eu vou mostrar para os irmãos aqui algumas frases que são ditas quase que com frequência. Eu escuto muito isso. Uma foi assim: a igreja possui traços machistas, pois o seu livro sagrado foi escrito por homens que viviam em uma sociedade patriarcal e machista. E uma outra frase que diz o seguinte: não ser submissa exige um combate constante. Eu poderia citar aqui inúmeras outras frases, mas eu vou me ater a essas duas aqui para não ser demasiadamente longo no meu vídeo aqui nas minhas explicações. Mas a gente aqui já tem material mais do que suficiente. A primeira frase, meus irmãos, ela foi dita por um pastor, que eu não vou revelar o nome, porque eu tenho respeito, tenho carinho pelo seu ministério, pela obra que ele faz, mas eu entendo que essa frase, ela possui algumas meias-verdades. O que é, sim, prejudicial. Porque, meus irmãos, perceba o seguinte: quando nós falamos de uma sociedade patriarcal, não necessariamente nós estamos falando de uma sociedade machista. É bem verdade que grandes posturas machistas nasceram de sociedades patriarcais. Isso é um fato. Mas a gente colocar isso no mesmo fiel da balança, eu considero um pouco uma desonestidade histórica, porque nós observarmos posturas machistas nascendo de sociedades patriarcais é a prova concreta de como o pecado ele aflige diretamente as nossas relações interpessoais. Porque, meus irmãos, a Bíblia não é machista. Muito pelo contrário. E eu vou provar para os irmãos por que eu estou dizendo isso.
E se, na verdade, minimamente houver nas igrejas qualquer traço machista, isso deve ser combatido veementemente, porque é antibíblico. Tá bom? Se a gente ir lá em Gênesis, de novo, capítulo 1, versículo 27 e 28, primeira coisa, Deus criou homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. Ponto 1, isso não é uma exclusividade masculina. Ponto 2, quando Deus vira e fala no versículo 28 que nós, como homens, devemos dominar sobre a terra, essa ordem foi dada para o homem somente? Para o homem e para a mulher. A mulher, meus irmãos, ela pode dominar o mundo inteiro se ela quiser. Porque, entendam uma coisa. Gênesis capítulo 3, quando o pecado corrompe a imagem de Deus no ser humano. Versículo 16 vai dizer uma coisa. Quando o homem e a mulher comem do fruto e morrem, né, porque eles comeram do fruto que Deus havia dito para que eles não comessem, Deus fala algo para a mulher que é o seguinte: o teu desejo será contra o do teu marido, mas ele te dominará. Então, meus irmãos, aqui de novo tem uma premissa fundamental. O teu desejo será contra o do teu marido. Deus não está falando que a mulher tem que ser submissa ao homem. Deus está falando que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. A mulher, ela pode dominar o mundo inteiro se ela quiser. Ela só não pode dominar o seu marido. Isso é um atributo funcional do casamento. Eu não vou me ater a questões de submissão agora, porque quando eu falar logo em seguida da outra frase, aí sim eu vou aprofundar um pouco nessas questões de submissão, mas eu quero que os irmãos percebam isso. Isso é um atributo do casamento. Então, meus irmãos, a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros em amor, independente de gênero. A sujeitação fora do casamento é uns aos outros, mas dentro do casamento existem papéis estabelecidos, que nós falaremos logo mais. Meus irmãos, pode ser que algumas pessoas virem para mim e falem assim: tudo bem, Alexandre, mas isso daí você está usando o texto do Antigo Testamento, isso daí nem se aplica mais. Aí eu falo: então tá bom, meu irmão, não se aplica mais, né? Os valores de Deus mudam, a gente viu que não. Então vamos para Efésios capítulo 5, versículo 24, que fala assim, ó: de sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Então, meus irmãos, é justamente reforçando a ideia de que isso é um atributo funcional do casamento. Meus irmãos, por último, eu quero apenas falar e comentar a respeito daquela segunda frase que foi citada, para que a gente aborde um outro ponto também mais para frente aqui no nosso estudo, que é justamente a frase que foi dita que a submissão deve ser combatida. Eu fico triste quando eu leio esse tipo de frase, porque ela deprecia completamente o sentido dessa palavra para nós e principalmente o contexto que ela está inserida. E eu vou falar por que eu penso dessa forma. Primeiro, porque a questão da submissão, como a gente já meio que tangenciou aqui, ela não é uma questão de inferioridade, porque ela não tem a ver com valores, ela tem a ver com papéis desempenhados. E se a gente olhar, por exemplo, Provérbios 14:1, né, que fala o seguinte, que a mulher sábia edifica a sua casa, a gente vê que a mulher, para a manutenabilidade do lar, ela tem uma função essencial, primordial. Uma mulher, ela edifica a sua casa. Então esse negócio de que mulher não tem vez e nem voz, meus irmãos, submissão não é a gente colocar a pessoa debaixo de um estado de subserviência, de capacho. Isso não é o que significa a palavra submissão. E eu ainda me atrevo a ir além. Submissão, se a gente segregar essa palavra, a gente vai ter sub,
que é estar debaixo de algo, e missão, que é justamente nós termos um objetivo a cumprir. Então, submissão, meus irmãos, é nós estarmos debaixo de uma mesma missão. Olha que interessante. E Amós, quando vai falar ao povo de Israel, ele fala o seguinte, Amós 3, versículo 3, ele fala, meus queridos e amados irmãos, é possível que duas pessoas que não estejam de comum acordo, ou seja, debaixo da mesma missão, caminhem juntas? Então, meus amados, o que nós temos que entender é que esse papel de submissão da mulher ao seu marido é uma mulher que está disposta a caminhar junto com o seu esposo, debaixo da mesma missão, que é qual? Adorar a Deus. Irmãos, se a gente continua lá, eu li Efésios 5:24, que fala da mulher. Então agora vamos para Efésios 5:25, que vai falar do homem. Maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Meus irmãos e amados amigos, como que é ruim eu me submeter à mesma missão de alguém que é capaz de dar a sua vida por mim? Eu entendo que deve ser difícil a gente se submeter a quem não tem os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, a mesma profissão de fé, a mesma moral, a mesma ética. Aí deve ser insuportável. Tanto que 2 Coríntios 6,14 vai falar o que lá? Não se ponham em julgo desigual, como os descrentes, com os descrentes no caso. Pois como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode conviver a luz com as trevas? Meus amados, se nós estamos debaixo da mesma missão, é justamente a nós lembrarmos de que, como homens, como mulheres, temos o papel de adorar a Deus, de sermos imagem de Deus. É simplesmente isso que nós estamos falando. Não é um dominar sobre o outro, não é um estar debaixo do outro. Não é a mulher sabendo que pode dominar o mundo inteiro, querer dominar o seu marido, e muito menos o marido colocar a mulher como posição inferior à sua, porque quando Deus cria os dois, a sua imagem e semelhança, ele já estabelece um papel de igualdade entre os dois, respeitando as suas diferenças, que a gente já viu isso em outras aulas. E isso, meus irmãos, tem que ficar claro no nosso coração. Eu estou dando esses artifícios bíblicos para que os irmãos façam essas releituras, justamente porque Colossenses 2,8 vai dizer o seguinte: não permitam ser enganados por uma filosofias. Meus irmãos, não aceitem qualquer coisa que as pessoas saiam dizendo por aí. E não permitam que essas coisas também sejam disseminadas. Não sejamos ponto para corroborar com esse tipo de comentário, porque isso é mentira de Satanás. E isso é que o mundo tem pregado e tem colocado dentro das casas justamente para enfraquecer os papéis fundamentais dentro da família. Um outro ponto que eu quero destacar, que a mídia tem colocado bastante, é a questão da desautorização na correção dos filhos. Hoje, e eu vou colocar isso daqui, mas eu entendo que os irmãos já sabem disso. Eu não estou falando de espancamento, tá, meus irmãos? De bater. Não é isso, eu estou falando a respeito de autoridade. Uma coisa é fato, parece que quando o pai corrige o filho na frente dos outros, ele fica até olhando assim em volta, já com medo dos olhares de reprovação, de tipo assim, nossa, que pai desequilibrado. Esse pai é um grosso, é um ignorante, essa mãe não presta, olha só como ela trata o seu filho. E meus amados, a autoridade é algo estabelecido por Deus. Não estou falando de autoritarismo. Autoridade. Tem um psicólogo chamado Rossandro, e eu não vou me tentar falar o sobrenome dele, que é extremamente complicado. Ele é um psicólogo espírita que certa vez ele disse algo que foi o seguinte. Quando ele era mais novo, ele tinha ali estava na sua adolescência, ele chegou para sua mãe e falou a seguinte frase, falou assim: eu não te amo. E a mãe dele virou e falou assim: eu não quero o seu amor, eu quero o seu respeito. Ele falou que ficou incomodado com aquela frase já desde aquela época, mas ele entendeu que a mãe dele não saiu do seu status de autoridade. Falou: você pode não me amar,
mas me respeitar aqui dentro dessa casa, você irá. E aí ele refletindo, ele falou, meus irmãos, e mesmo ela me dizendo isso, você sabe o que eu posso dizer para vocês? É que eu amo muito a minha mãe. Porque ele entendeu que aquilo que é alvo do nosso respeito, impreterivelmente se torna alvo também do nosso amor. Irmãos, não tenhamos medo de ser rejeitados pelos nossos filhos, por corrigi-los. Provérbios 13, 24 diz que quem não corrige os filhos não os ama, mas quem ama, disciplina. Meus amados, precisamos ter sabedoria, obviamente, para dosar essas questões, de como falar, de como agir. Temos, às vezes, dois filhos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas com personalidades totalmente distintas. Que da forma que você fala com um, você não pode falar com o outro. E, obviamente, a gente tem que ter sabedoria para isso. Mas o que a gente não pode fazer é sair da nossa posição de autoridade com medo da rejeição dos nossos filhos e nos colocar na posição de meros colegas, de coleguinhas do colégio, onde parece que as palavras têm o mesmo valor, porque não tem. Dentro da nossa casa é o primeiro ambiente que o seu filho vai ter contato com regras, das quais ele precisa saber, participar e obedecer, tendo limites. Quem ama impõe limites. Isso é natural. Então, meus irmãos, a gente precisa ter atenção com essas questões que sutilmente vão entrando na nossa casa. E eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu que vou ser papai agora, comecei já a assistir alguns programas para saber e julgar o que eu vou achar ou não conveniente para minha filha assistir. E aí eu me deparei com um desenho que ele é feito para crianças de 3 a 4 anos, que é o Peppa Pig. Esse desenho, ele teve uma situação que foi o seguinte, o pai da Peppa, quando ele vai lá e comete algum ato errado, ou ele faz algum vacilo, ou alguma besteira, o que acontece? A Peppa, a filhinha dele, vira e fala assim, papai bobinho. E eu, tudo bem, não chega a ser um xingamento, uma ofensa, é bobinho, né? Porque uma coisa é quando você fala assim, bobo, mas bobinho fica mais ameno, né? Mais suave de se ouvir. Mas perceba, meus irmãos, que uma criança que já tem a liberdade de chamar o seu pai de papai bobinho, amanhã o que mais? Qual a outra liberdade ela terá de chamar o seu pai? Meus irmãos, então com isso eu quero dizer que quando errarmos com os nossos filhos, sejamos homens e mulheres de Deus e assumamos o nosso pecado, a nossa falha diante deles. Vamos lá e pedimos perdão. Meu filho, me perdoa, seu pai errou. Como homem, eu não sou inequívoco. Agora, o que eu não posso aceitar de maneira alguma, meus irmãos, é o meu filho olhar para mim e não me reconhecer como uma autoridade. Porque dentro do lar, Deus estabeleceu uma hierarquia e ela precisa ser respeitada. Então, meus irmãos, quando eu vejo essas situações, né, de principalmente o relacionamento de pais com filhos, tem um texto lá em Efésios 6,4 que vai dizer algo que eu acho muito importante para nós nos dias de hoje. Ela diz assim, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas os eduquem de acordo com a disciplina e conselho do Senhor, sendo exemplo e caminhando como servo. Meus amigos, as palavras podem até arrastar e convencer, mas as atitudes transformam. O fruto não cai longe da árvore. Então, se você percebe que o seu filho tem tomado posturas diferentes, é bom a gente começar a olhar para as nossas ações, para ver se isso não é o nosso filho reproduzindo aquilo que nós temos mostrado para ele. Por isso devemos investir tempo dentro da nossa casa. Eu sei que todo mundo trabalha, que todo mundo tem N outras atividades, mas o nosso primeiro ministério é o nosso lar. E aí eu vou deixar um texto aqui para os irmãos, eu nem vou ler, eu só vou deixar aqui para vocês que se encontra em 1 Samuel 3, capítulo 3, e os irmãos leiam lá do versículo 12 ao 14. E veja o que a falta
de cumprimento do papel de Eli com os seus filhos gerou para sua família. Quando a gente se exime das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, dos nossos papéis, veja o que isso pode gerar para a nossa família. Então leia lá, 1 Samuel capítulo 3, versículos de 12 a 4. Sei que a lição tem sido bastante extensa, mas, irmãos, eu quero ainda tocar e mencionar em mais um ponto, que a lição vai trazer que nós vivemos num mundo hedonista. O mundo hedonista nada mais é do que um pensamento filosófico moral que surgiu 400 anos antes de Cristo, que dizia o seguinte: o prazer é o bem supremo da humanidade. Então, faça o que você quiser fazer, se isso lhe trouxer prazer. E quanto mais prazer lhe trouxer, melhor é. É interessante porque isso foi 400 anos antes de Cristo. 67 anos depois de Cristo, Paulo falando a Timóteo, ele fala o que a partir do versículo 2? Que os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, não se importarão com os outros, serão cheios de si, arrogantes, caluniadores, passarão a perna dos outros, serão amantes dos prazeres da carne, não amarão a Deus. Amados, quando eu vejo isso, eu leio esse texto, não é nem um pouco diferente da realidade que a gente vive hoje. De verdade, 400 anos antes de Cristo, 67 anos depois, 2020, e parece que a realidade permanece a mesma. Meus irmãos, homens amantes, cheios de si. E uma coisa é fato, a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se eu estou cheio de mim, é impossível que eu esteja cheio de Cristo. É impossível que eu esteja cheio dele. Quando Jesus nos faz o convite lá em Mateus 16, 24, dizendo: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se ou esvazie-se a si mesmo e me segue, é justamente para que nós, meus irmãos, não vivamos cheios de nós mesmos. Uma vida cristã saudável, principalmente em família, requer que nós façamos sacrifícios, que nós nos neguemos, abdiquemos das nossas vontades, dos nossos prazeres, dos nossos desejos. E isso é muito sério. Porque para que nós amemos a Deus, adoremos a Deus, meus irmãos, isso daí é algo que ele tem que estar no centro. A gente viu isso lá na nossa aula 5, eu não sei se os irmãos se recordam, mas eu disse que o homem ele foi criado para quê? Para adorar. O objetivo, claro, é, como centro disso, adorar a Deus. Se o homem não adora a Deus, o que esse texto de 2 Timóteo está falando é que ele vai adorar outras coisas. É o dinheiro, é a si próprio, é a sua beleza, é aquilo que ele conquistou. Mas nós somos chamados para adorarmos a Deus e sermos reflexo dele, primeiro dentro da nossa casa. Antes, meus irmãos, de vocês me reconhecerem como um homem de Deus, quem precisa ver isso em mim é a minha esposa, é a minha mãe, é a minha filha. Elas precisam olhar para mim e me ver como reflexo, imagem do Pai. E hoje, meus irmãos, o que nós temos é justamente famílias sendo destruídas, justamente porque com o enfraquecimento desses papéis, isso reflete diretamente na nossa sociedade. A família é a base da nossa sociedade. E quando nós temos famílias destroçadas, como subsequência, nós temos uma sociedade destroçada. Então, meus irmãos, que nós sejamos imagem e semelhança de Deus, que nós venhamos nos renunciar todos os dias, que nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus, que esse seja o nosso bem. Aquilo que nós temos de maior valor é termos uma comunhão sólida com Jesus. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como alguns conhecem, vai dizer o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho, e o que você não gosta você rejeita, então não é no Evangelho que você crê,
mas sim em si mesmo. Precisamos nos renunciar. Precisamos, de fato, meus irmãos, estarmos atentos, não ignorando a vinda de Cristo, para que a cada dia que se passe, conforme os tempos fiquem mais difíceis, nós, em contrapartida, inversamente proporcional, fiquemos mais parecidos com Jesus. Eu sei que uma união, uma família, conviver, tem as suas dificuldades, tem briga, tem luta, tem adversidade, tem problema. Tudo isso, meus irmãos, em qualquer relacionamento. Mas nós temos a Cristo, nós temos a Deus, que é o que dá liga para tudo isso, que dá sentido para que isso consiga sobreviver em tempos tão difíceis. E não percamos nunca isso de vista. O salmista Davi, no Salmo 23, icônico Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor, e eu tenho a convicção de que o Senhor não me faltará. Ainda que as circunstâncias não estejam de acordo, meus irmãos, com o que vocês desejam, ainda que os sonhos de vocês sejam frustrados, ainda que muitas coisas estejam em dissonância com aquilo que os irmãos sonharam para vocês, não percam a perspectiva da eternidade, que tudo isso daqui é passageiro e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge da soberania de Deus. Deus não é pego de surpresa. Não há nenhuma circunstância que Deus esteja alheio a ela, inclusive dentro do nosso lar. Então, meus irmãos, que vivamos assim, na perspectiva de que sabemos que, independente de qual a situação que nós estamos vivendo como família, Deus é capaz de restaurar. Deus é capaz de mudar a nossa história. Deus é capaz de intervir de maneira poderosa na vida dos nossos filhos, dos nossos esposos, das nossas esposas. Nunca nos esqueçamos disso. Lembrando que, de novo, fomos criados para adorar a Deus e reproduzirmos a sua imagem. E eu vou encerrar com uma frase do evangelista Dwight Lyman Moody, que ele vai dizer o seguinte: se Cristo estiver na sua casa, os seus vizinhos logo perceberão, porque Cristo jamais vai passar despercebido. Então, meus irmãos, eu quero orar com vocês, que Deus nos abençoe, peço perdão pela aula demorada, mas que de alguma forma isso possa acrescer nas nossas vidas como família. Senhor Deus, eu quero me colocar aqui diante do Senhor, para que o Senhor me molde e me mude de acordo com a tua vontade. Que como um pai, como um marido, ó Deus, eu possa ser responsável com o papel que o Senhor me deu. O Senhor vai cobrar de mim, ó Deus, aquilo que o Senhor me imputou, assim como da minha esposa. Que nós tenhamos sabedoria para orientar a nossa filha. E assim eu peço para tantas outras famílias que têm passado dificuldade, ó Deus, com filhos rebeldes, com filhos, ó Deus, que acreditam muito mais no que está numa televisão do que no que o próprio pai diz, que tem consumido porcaria na internet, ao invés de estar sendo alimentado com cultos. Não me deixe ser negligente, ó Pai, com o culto familiar, que a minha filha cresça, tendo como bem maior a Tua palavra e o Teu amor, vendo em mim um reflexo do Senhor. Cuida, Senhor, das nossas famílias para que tenhamos uma sociedade forte, com valores imutáveis, com valores que vão de acordo, ó Deus, com a Tua palavra. Porque quanto mais a sociedade tem mudado, mais ela tem ido contra os valores morais e éticos que nós temos pregado. Não permita que as nossas famílias venham a sucumbir, ó Deus, no meio de tanta mentira. Não permita, Senhor Jesus, que os papéis no lar venham ser enfraquecidos, mas dai-nos a Tua graça. Que assim como Moisés, quando descia do monte, tinha o rosto resplandecente da Tua glória, que a nossa família seja como o rosto de Moisés, onde quer que nós estejamos, que as pessoas vejam em nós como família, uma família que adora o Senhor e que tem o Senhor como a sua imagem.
Que as pessoas vejam Cristo em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida de nós, perdoa as nossas falhas. Nós erramos e como erramos, mas nos ajuda. Eu te peço isso com toda humildade, Senhor, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor. As nossas famílias clamam por Ti. Então, ó Deus, socorre-nos nos tempos difíceis. Ajuda-nos com a Tua graça, porque nós cremos num Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós conseguimos imaginar. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por esse tempo de vocês. E o desejo sincero do meu coração é que Deus abençoe vocês como indivíduos e também como família. Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo e que Deus os abençoe.